Olá, paz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem diretamente do coração do Pai para vocês. Hoje nós vamos falar dos 4 verbos em ação. E que verbos são esses? O verbo confiar, entregar, deleitar e descansar. Para começar a nossa mensagem de hoje, vamos ler a palavra do nosso Deus, que fala justamente desses 4 verbos, que está lá no livro de Salmos, capítulo 37. Vamos ler apenas 4 versículos, né? Começando com o versículo 3, que diz assim: Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente sereis alimentado. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Né? Vamos pular agora para o versículo 7, que diz assim: Descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Amém? Vamos falar um pouquinho desses verbos hoje: confiar, descansar, entregar, deleitar-se, que quer dizer ter prazer nas coisas de Deus, né? E a gente conseguir caminhar, ter uma vida cristã tranquila e em paz, né? Eu sei que nos tempos de hoje é difícil, né, a gente conseguir, em meio a uma turbulência, um problema grave, né, uma doença ou qualquer outro tipo de circunstância desagradável, a gente descansar em meio a um processo, né? Realmente é meio complicado. Primeiro porque nós somos seres humanos, não é verdade? E nós somos falhos, né? E além disso, a gente tem tendência à ansiedade, a gente quer ver logo tudo resolvido. Há pouco tempo atrás, eu gravei um vídeo falando sobre vencer na ansiedade, né? Eu estava querendo conquistar uma terra prometida, estava muito ansiosa, meu coração muito acelerado, quando Deus disse: epa, calma, descansa, espera em mim, confia, né? E aí eu comecei a trabalhar em mim, a ansiedade, venci e graças a Deus eu herdei a minha terra prometida. Mas passou-se um tempo, surgiu uma nova situação e ó, eu de novo ansiosa para resolver novamente, né, essa nova situação, né? E eu vim descobrir que a ansiedade, né, ela depende muito, né, da sua entrega a Deus, né? Jesus uma vez falou assim: entrega as tuas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós, né? E eu aprendi que todas as vezes que eu passo por uma determinada situação, não é que eu venci a ansiedade pro resto da minha vida, não. É um trabalhar, né, de cada situação, de cada momento, né, em cada circunstância que você vive. É um problema, né, que hoje a maioria das pessoas tem, as pessoas são muito ansiosas, né? Aí quando a gente vai ler aqui um salmo desse, né, espera no Senhor, confia nele, descansa, a gente fica agoniado, né, para poder resolver logo, tá? Deus, eu te entreguei, mas aí como é que vai ser? Quando vai ser? E a gente fica, né, ansioso para que aquilo seja resolvido o mais rápido possível, né? Mas Jesus, quando esteve aqui em terra, né, em carne, né, ele pregando o evangelho, ensinando todas as coisas para nós, aí ele deu o exemplo de uma criança, né? Ele colocou aquela criança na frente dos discípulos e disse assim: olha, vocês precisam se transformar como uma criança, senão jamais vocês vão herdar o reino dos céus, né? E eu estava analisando a vida de uma criança nesse nosso contexto aqui, né, em relação aos pais, especificamente ao pai biológico, né? Onde é que se enquadra na nossa mensagem essa criança, né? Quando uma criança, né, está sobre os cuidados de um pai biológico, né, ela, ela fica tranquila, né? Ela não se preocupa com o que vai comer, o que vai vestir, né? Se ela tem escola paga, se ela não tem, quanto é o preço do leite, né? Quanto é o preço da merendinha dela, quanto o papai e a mamãe tá pagando lá a escola para ela estudar, ela fica tranquila, descansada, né? Com todas as suas necessidades supridas e ela confia no pai, né? Ela não acorda preocupada se ela vai ter o café da manhã, se ela não vai ter. Por quê? Porque ela descansa, porque ela sabe que ela tem ali um pai provedor, né? Que vai prover todas as coisas para ela, né? A mesma coisa é nosso Pai Celestial, né? Ele também prover para nós todas as nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. O problema está em nós, porque como nós já crescemos fisicamente, né? E hoje nós nos tornamos adultos, né? Nós temos a dificuldade de ter esse mesmo tipo de relacionamento com o nosso Pai Eterno.
né? E por causa disso, né, que nós precisamos de ajuda. E quem poderia nos ajudar, né, a conseguir, né, a praticar esses verbos em ação? O Espírito Santo, né? Jesus falou para a gente que quando ele retornasse para o Pai, ele nos enviaria o Espírito Santo e ele nos ajudaria a prosseguir, né, aqui na terra até que ele voltasse, né? E através do Espírito Santo as coisas se tornam mais fáceis para nossas vidas. A gente, através do Espírito Santo, nós conseguimos descansar em Deus, confiar nele, esperar nele, né? Esperar é difícil, né, irmãos? Olha, a gente está com nosso metabolismo tão acelerado, né, que de repente os aplicativos agora têm aquele recursozinho, né, dos áudios, principalmente o WhatsApp, que você adianta a velocidade da voz, né, para poder a gente ouvir mais rápido, para você ver o nível de paciência que nós estamos vivendo na atualidade. Nós não temos mais paciência nem para ouvir um áudio na velocidade da voz normal, né, daquela pessoa que nos envia a mensagem. Assim estamos nós também com Deus, impacientes, querendo tudo rápido, tudo logo, né? E o contexto que a gente vive hoje, em sociedade, nos meios de comunicação, tudo muito rápido, tudo passando rápido demais, tudo acontecendo muito rápido, né? A gente ficou mais difícil ainda a gente adquirir esse tipo de verbos na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, né? Então, a gente tem essa dificuldade. Mas o Espírito Santo, ele nos dá ferramenta, ele nos dá condições, ele nos capacita a conseguir descansar no Senhor, entregar os nossos caminhos a Ele, né? Nos deleitar e ter prazer nas coisas de Deus, enquanto determinada situação não acontece nas nossas vidas, né? A primeira coisa que o Espírito Santo faz está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, é nos dar virtudes, né? Ele nos ensina que a virtude, o que é uma virtude? É a capacidade de fazer sempre o bem e nos conduzir ao bem e nos desviar do mal, né? Então, muitas vezes, quando você está precisando tomar uma decisão, o Espírito Santo lhe conduz a você tomar aquela decisão correta, né? Isso faz com que a gente descanse no Senhor, né? E esse deleite nas coisas de Deus enquanto aquela situação não se resolve. A segunda coisa que o Espírito Santo faz é nos dar palavras certas na hora certa e a gente não se preocupar com o que a gente tem que falar. Muitas vezes você pode enfrentar um conflito, uma determinada situação que você não sabe o que falar. Aí você fica assim, meu Deus, o que eu vou dizer? Como que eu vou me sair dessa situação? Uma das funções do Espírito Santo é que Jesus falou com a gente que a gente não tem que se preocupar, né? A gente só precisa entregar a Ele, como está no versículo 4, nós lemos, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará, né? E aí Jesus fala que nesta hora o Espírito Santo vai lhe dizer o que você vai falar, né? Na hora certa e as palavras certas para você se livrar daquela situação, né? E também, terceiro ponto, o que é que o Espírito Santo faz? Nos traz esperança, né? A gente sente dentro de nós que há esperança, que há uma luz no fundo do túnel. O Espírito Santo produz isso nas nossas vidas, na nossa alma, no nosso íntimo. Muitas vezes você está sem esperança em determinada área da sua vida, mas o Espírito Santo vem, né, e te traz uma esperança, aquela luzinha no fundo do túnel, né? Eu já passei uma situação dessa que eu me vi, né, como se eu dissesse assim, acabou para mim. Sabe aquela passagem do Mar Vermelho que Deus abriu, que tirou o povo da escravidão do Egito através de Moisés, e de repente ele se vira em frente ao Mar Vermelho, Faraó atrás querendo matar todos, né? E aí eles oraram para frente, e aí o mar, eu já me vi assim com os pés na água, na margem do Mar Vermelho, né? Que eu não vi a situação, uma solução, nem na frente nem atrás, né? E de madrugada eu abri meus olhos, comecei a pensar em Deus, e aí o Espírito Santo veio e me deu uma esperança, né? Me mostrou uma luz no fundo do túnel, e eu passei meu Mar Vermelho e cheguei do outro lado com meu pé seco, né? Então o Espírito Santo, ele faz isso no meio de um desespero, no meio de tudo escuro na sua frente, você não vê nenhuma porta aberta, ele lhe mostra, ele lhe dá esperança, né? E aí você consegue sair do outro lado. A quarta coisa que o Espírito Santo faz é nos consolar, né? Jesus falou, eu vou, mas eu vou enviar para vocês o Consolador,
Às vezes nós estamos tão tristes, não é verdade? Às vezes nós passamos tantas situações que entristecem no nosso coração. Às vezes nós somos esfaqueadas, né, humilhadas, envergonhadas. E às vezes não é nada disso. Às vezes você está sofrendo por algum outro motivo. Você vê uma pessoa sofrer, né, uma perda, uma doença. E aí você está tão triste, né, precisando de um conselho, de um abraço, de uma palavra que te levante, né? E nada melhor do que o Espírito Santo para consolar. Tem situações na nossa vida que nem um abraço humano resolve, só o Espírito Santo para nos consolar, não é verdade? Tem situações na nossa vida que a gente se sente só e que a gente diz assim, ai, para mim agora acabou, né? Mas vem o Espírito Santo e vem, ele traz o consolo, né, naquela determinada situação. Aí vocês falam assim, mas missionária, aonde está o Espírito Santo, né? Em volta de nós, onde ele está, né? Está no céu, aonde está o Espírito Santo? Vamos ler, né? Vamos abrir nossa Bíblia, vamos ler em 1 Coríntios, né? A palavra de Deus fala assim, olha, onde o Espírito Santo está. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, né, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Olha aí onde o Espírito Santo está. Nós somos o templo do Espírito Santo, ele habita em nós, né? Poxa, que tremendo, né? Saber que o Espírito Santo habita em nós, né? A gente sente a presença dele dentro do nosso ser, né? A Bíblia fala que quando Jesus veio ao mundo, nos trouxe o plano de salvação e a gente aceita ele como nosso Senhor pessoal da nossa vida, né? O Espírito Santo habita, passa a habitar em nós, né? Que presente é incrível, né? Que Deus nos deu. Nós não estamos só, né? Jesus falou que até o dia tudo se consumir na face da terra, o Espírito Santo estaria conosco todos os momentos da nossa vida. E por causa disso, se transforma, né, a nossa vida cristã mais fácil, não digo só cristã, a nossa caminhada aqui na terra se torna mais fácil com a ajuda do Espírito Santo. E como eu falei com vocês, né, que são 4 verbos de ação. Por quê? Porque o primeiro que nós lemos aqui é o verbo confiar, não é verdade? Confia no Senhor, né, e faz o bem, né? Então a gente precisa confiar em Deus, porque é difícil a gente confiar no homem, no ser humano. Hoje está difícil, né? Você confiar nas pessoas, mas nós temos que entender que nós temos um Deus que a gente pode confiar, que Ele nunca vai nos decepcionar, Ele nunca vai nos trair, né? Então, por que não confiar nesse Deus, né? Por que não entregar nossa causa na mão dele, como fala no versículo também 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará, né? Por que não confiar? Por que não entregar para Deus os nossos caminhos, os nossos dilemas, as nossas dores, né? E descansar, que é o versículo seguinte, descansa no Senhor e espera nele, né? Se ele é um Deus que zela pelas nossas vidas, que é um Deus que tem cuidado de nós, mas é como eu falei, eu sei que é difícil por causa do relacionamento muitas vezes que a gente tem com outras pessoas, né, que já nos traíram, nos feriram, né, mas Deus é diferente. E como é que a gente consegue isso? Acabamos de ver com a ajuda do Espírito Santo. Porém, tem outro detalhe nessa situação, né? A nossa entrega a Deus, a nossa confiança a Deus e o nosso descansar depende da sua busca, né? Depende da minha busca com o Pai. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele se aproxima de mim. Quanto mais eu me afasto de Deus, Ele se afasta de mim, né? Então depende muito da sua intimidade com Deus. Eu costumo dizer que intimidade com Deus não se compra, intimidade com Deus não se conquista, se busca. A gente precisa buscar essa intimidade com Deus. Como é que você vai casar com um homem ou uma mulher que você não conhece, não confia, não sabe nada da vida daquela pessoa? Não tem como, né? Como é que você vai confiar, entregar sua vida no altar com uma pessoa que você não conhece? Assim também é Deus. Você não pode confiar em Deus se você não conhecer Deus. Você precisa conhecer Deus, você precisa se aproximar de Deus, saber quem é Deus. Isso é possível, missionária? Sim, isso é possível, né? É possível. A palavra de Deus fala, buscar-me-ei enquanto podeis achar. Deus está aí.
está no tempo ainda de achar Deus. Vai chegar uma época que nós não vamos mais achar Ele, mas hoje Ele está aí, né, esperando eu, você, todos nós nos aproximarmos dEle, confiar nele, entregar nossos caminhos ao Senhor e descansar. Depois que a gente consegue fazer esses 3 verbos em ação, aí vem o outro, né? Deleitar-se. Né? O que significa deleitar-se, missionário? Significa você ter prazer nas coisas de Deus, né? E a gente se deleita, né? Lendo a palavra de Deus, orando, buscando, né? E a gente fica ali, ó, esperando, né? Mas o que eu quero dizer, irmãos, a palavra de Deus nos fala que Jesus, né? Ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Tem um ditado no mundo que diz assim, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Verdade, mas esse ditado não é bíblico, né? Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. O que eu quero dizer com isso? Quando a palavra de Deus, nesse Salmo 37, nos fala para a gente entregar, descansar, confiar, não é cruzar os braços, né? A gente também tem que fazer a nossa parte, apesar que esse é um ditado mundano, mas é um ditado verdadeiro, porque você está precisando de um emprego, você vai ter que sair, botar seu currículo, fazer a sua parte. Mas daí, você ficar ansioso, nervoso, aborrecido, grosso, estúpido, por causa de um tempo de espera, não é bom, porque isso atrapalha o agir de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Por isso que ele fala, descansa. Aí é que vem esse segundo verbo. A gente faz a nossa parte e Jesus faz a dele, Deus faz a dele, mas nós precisamos descansar, né? Então depende muito da sua intimidade com Deus, depende muito do seu conhecimento de Deus e da sua busca, né? Para que você possa colocar em ação esses 4 verbos: confiar no Senhor, entregar o seu caminho a Ele, descansar e se deleitar e ter prazer nas coisas de Deus. E a vitória é certa, né? A vitória é certa no nome de Jesus, né? Eu espero que eu tenha podido te ajudar a encontrar o caminho certo para que você possa superar todas as suas aflições, né? Tirar do seu coração toda a ansiedade e descansar no Senhor e na força do seu amor e do seu poder. Amém? Jesus te abençoe, Jesus te guarde, né? Que abençoe também toda a sua família, a sua casa. Se você gostou desta mensagem, passe para alguém compartilhando, né? Dê um joinha, faça um comentário, é bom a gente interagir, fazer alguma pergunta. Clique no sininho para que você seja inscrito, para que da próxima mensagem você receba a notificação e receba de Deus e de mim um grande abraço. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.